Fala pessoal, tudo bem? Quero falar com você hoje sobre um assunto que para muitas pessoas gera dúvida, para outras pessoas é uma dificuldade muito grande, que é sobre formação do preço de venda. Existem muitas metodologias, muitas teorias, né, sobre formação do preço de venda, muitas teorias populares, inclusive, né, aquela lá de você pega o custo, multiplica por 100%, ou pega o custo vezes 2, ou custo vezes 3, enfim. Existem muitas formas que as pessoas utilizam para fazer a formação do preço de venda, mas nem sempre essa forma dá uma clareza de quanto realmente a pessoa está ganhando utilizando aquele preço específico que ela calculou. E quando a gente fala em formação de preço de venda, é importante que você tenha clareza de tudo que compõe o preço de venda, para que você possa entender de fato quanto é que você está realmente ganhando através daquele preço que você estabeleceu para o seu produto ou serviço. E eu quero, em primeiro lugar, apresentar para você aqui os fundamentos para a formação do preço de venda. Nós vamos utilizar a metodologia do markup divisor e antes de você ir para o cálculo específico, que o cálculo é muito simples, você precisa entender quais são as informações que você precisa para fazer esse cálculo. E eu separei aqui para mostrar para você quais são, né, os fundamentos aqui, quais são as principais informações. A primeira delas são os custos, né, ou seja, o custo do seu produto ou serviço, seja do seu produto, seja do seu serviço, seja da sua produção, enfim, você precisa entender o que é esse custo, como ele é composto. Se você tem um comércio, por exemplo, a forma de você encontrar o custo é mais simples, porque você normalmente compra e vende produtos, né? Então, o que vai compor ali o teu custo? É o preço que você pagou, né, daquele determinado item que você está vendendo, adicionado, obviamente, se tiver ali um frete, se tiver alguma despesa acessória, se tiver, de repente, alguma embalagem que você utiliza específica para aquele produto. Então, por exemplo, eu paguei R$9 lá de um determinado produto, tem mais R$1 de frete, o meu custo será de R$10. E sempre é importante entender que o custo é algo que você precisa, para você fazer a formação do preço de venda, ter ele em valor, tá? As demais informações nós vamos utilizar em percentual, mas o custo você precisa ter em valor. Então, o custo é a primeira coisa que você precisa saber. Se você tem, por exemplo, uma indústria, como é que você forma o custo? Você precisa ter lá a ficha técnica do teu produto, que vai dizer lá todos os itens que compõem lá o teu produto, e no final você vai ter a soma lá de todos esses itens, né, que compõem o teu produto, para você saber qual que é o custo total. Se você tem um serviço, né, você pode ter lá a mão de obra específica para prestação de serviço, você pode ter materiais aplicados na prestação de serviço. Então, isso você precisa ter a noção dessa composição para você ter a noção correta do teu custo. Vamos supor que no nosso exemplo aqui eu tenha um produto e o custo desse produto seja R$10. Quais são as outras informações? Então, eu tenho uma outra informação importante que são as despesas variáveis, que são o quê? São aquelas despesas que eu tenho adicionadas no meu produto, que normalmente é uma fatia ali do meu produto que pertence ou ao governo ou a alguma outra pessoa, um parceiro. No caso aqui eu exemplifiquei impostos, né, e comissões. E por que é variável? Porque varia conforme o preço do teu produto. Se você aumenta o preço do teu produto, essa despesa varia na mesma proporção. Então, por exemplo, aqui vamos utilizar 10% de impostos e 2% de comissões, tá? Essa comissão pode ser lá para um vendedor que você tem ou para uma plataforma específica se você faz venda pela internet, né? Ou pode ser a comissão lá do teu cartão de crédito, enfim, você precisa ter a clareza desse número aqui. Vamos supor que seja de 2%. E aí nós temos aqui as despesas fixas, né? O que são despesas fixas? É toda aquela despesa que serve para tocar o teu negócio, né? Então você tem aí aluguel, você tem água, você tem telefone, tem internet, você tem lá materiais de uso e consumo, você pode ter manutenções, combustíveis, enfim, prolabore, folha de pagamento, tudo isso compõe as tuas despesas fixas, tá? Então você vai fazer o quê? Você vai somar, pegar a tua despesa fixa de um mês, somar todas elas e entender aqui quanto ela representa do teu faturamento. Eu fiz um exemplo aqui só para você entender como é que faz o cálculo, porque você precisa encontrar as despesas fixas também em percentual. Então, supomos que você tenha um faturamento de 100 mil e o total das suas despesas seja de 20 mil. Então, nesse caso aqui,
a tua despesa vai representar 20% do teu faturamento, tá? Então, o percentual de despesa fixa que você tem, nesse caso, é de 20%, tá? E o último item aqui, e muito importante, é a margem líquida desejada, tá? A margem líquida é exatamente o valor que você vai estar ganhando fazendo a venda desse teu produto ou serviço, tá? Então, que fique muito claro aqui que não existe margem de lucro de 100%, tá, pessoal? Muitas vezes as pessoas, minha margem de lucro é de 100%, eu vou comprar um produto e vou vender com margem de 150%. Isso não é margem, isso é markup, tá? É uma forma de você fazer um cálculo a partir do custo, né? Usar um markup multiplicador, mas não necessariamente nesse momento você entende, você sabe quanto você vai ganhar simplesmente aplicando aí o markup multiplicador. Então, quando você determina uma margem líquida, um percentual, você tem a certeza de que naquele preço de venda que você vai estar calculando, você vai estar ganhando exatamente o percentual que você definiu. Nesse exemplo aqui, eu coloquei 12%, tá? Então, pessoal, esses são os fundamentos aqui para nós fazermos o cálculo do preço de venda. E agora eu quero mostrar para você como é que a gente faz o cálculo de fato, tá? Então aqui nós estamos utilizando a metodologia do markup divisor e nós temos já os fundamentos, que foi aquilo que a gente viu anteriormente. Então, quais são os percentuais aqui que nós encontramos? Nós temos de despesas variáveis 10% de impostos, 2% de comissões, 20% de despesas fixas e 12% de margem líquida, que é o que eu vou aplicar para gerar o meu ganho sobre aquele determinado produto ou serviço. O custo do meu produto é de R$10, então qual que é a fórmula que eu vou utilizar aqui para mim calcular o preço de venda? Eu preciso primeiramente encontrar qual é a soma de todos esses percentuais aqui: impostos, comissões, despesas fixas, margem líquida. Nesse caso aqui, o total do percentual é de 44%, tá? Somando todos eles, 44%. Como é que eu encontro o meu markup divisor, que é o índice que eu vou utilizar para fazer o cálculo do meu preço? O markup divisor é igual a 100% menos os 44% que eu tenho aqui, é igual a 56%. Então, o meu markup divisor é de 56%. Se eu pegar 56 e dividir por 100, ou seja, transformar essa porcentagem em número, eu vou ter o valor aqui de 0,56. Como é que eu calculo o meu preço de venda? Eu pego o valor do meu custo, R$10, e divido, por isso que é markup divisor, porque eu vou pegar o meu custo e dividir pelo índice do meu markup divisor que eu encontrei aqui. 10 dividido por 0,56, eu vou chegar no meu preço de venda de R$17,86. Esse é o preço, pessoal, que vai estar incluindo todos os meus percentuais aqui de impostos, comissões, despesas fixas e margem de lucro. Só para você ter uma ideia, eu comprei esse produto por R$10, estou vendendo por R$17,86 e a minha margem líquida aqui vai ser de R$2,14. Ou seja, desses 17 aqui, eu tenho 10% que é o custo do meu produto, o valor que eu paguei por ele, 10% desse valor é o imposto que eu vou pagar para o governo, 2% é a comissão que eu vou pagar lá para o meu vendedor, ou para a plataforma, ou para o meu cartão, enfim. 20% eu vou utilizar para pagar a despesa fixa da minha empresa, e o que sobra de fato para mim, vendendo nesse preço, é R$2,14. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Então, toda vez que você for fazer o preço de venda, você precisa primeiro conhecer os fundamentos e depois utilizar a fórmula. Eu recomendo você utilizar o markup divisor, que é uma fórmula simples e muito objetiva, muito prática de você chegar no teu preço de venda. Ok, pessoal? Um grande abraço.